quais são as práticas que devemos cultivar para livrar o nosso coração da arrogância e da crítica exagerada às pregações que ouvimos? Certo. De fato, é um problema nosso, né? Muitas vezes. Raquel tocou numa coisa importante. Muitas vezes a gente está ouvindo uma pregação e a nossa atitude não é a de servos de Deus diante da palavra exposta, mas é a sei lá, de como quem está num programa de auditório esperando acabar a performance para dar nota, né? Tipo, não sei se algum de vocês assistiu ao show de calouros do Silvio Santos e coisa assim. Acho que vocês são mais novos, né? Vocês assistiam American Idol, The Voice, essas coisas aí. Mas quem assistia o Silvio Santos ficava vendo lá, o cara cantava, aí tinha as notas e tal. E às vezes a gente faz isso mesmo com o sermão. E sim, é uma atitude realmente ruim, porque é uma atitude de a priori alguém que está lá para criticar e não para ouvir. Então acho que a primeira coisa que a gente precisava mudar é, você tem que ter, se você está num contexto de ouvir a pregação, o normal é que isso seja um culto público. Você está lá para servir a Deus com sua adoração. A sua primeira preocupação tem que ser essa. Eu estou aqui para prestar culto a Deus com mente, com coração, com meu corpo, plenamente. Cantar com vontade, orar com concentração, fazer as leituras bíblicas, participar do sacramento, o que for. E parte disso é ouvir a palavra de Deus com submissão, recebê-la com alegria e praticá-la na sua vida. E parte disso é a gratidão, sabe? Eu acho que a gente tem que começar do ponto de partida de que eu tenho que ser grato a Deus, porque neste domingo eu podia estar, como diz o rapaz do ônibus, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo todo tipo de coisa aí fora, mas eu estou aqui, eu fui trazido pelo próprio Deus para ouvir a palavra dele. Então, começa com gratidão. Começa com você lembrar, tem gente nesse planeta que não pode fazer o que eu estou fazendo agora, porque tem perseguição. Tem gente nesse planeta que nunca poria um pé numa igreja como eu estou fazendo agora, porque odeia Jesus e eu fui salvo, ele mudou meu coração. Tem gente que adoraria ter um pastor para pregar a palavra para ele e eu estou aqui, eu tenho. Então começa com sentimentos de gratidão. Seja grato pelo seu pastor, seja grato pela palavra, seja grato pelo sermão, seja grato porque alguma coisa você vai aprender, ainda que não seja dos melhores sermões, ainda que o seu pastor esteja confuso com algumas coisas, tá? Então começa com isso, com o senso de que o culto é onde você adora e você é grato pela palavra de Deus. Você vai ser alimentado. Pá, mas eu queria tanto que fosse aquela super refeição que eu recebo quando eu assisto aquele pastor lá no YouTube, coisa assim. É pão para a tua alma, seja grato por isso. Isso não significa, entretanto, que você recebe de uma maneira sem filtro ou acrítica ou nada assim. Basta lembrar do próprio, o exemplo mais famoso disso é o próprio Atos 17, né, que tem Bereia, Pedro. Exatamente. Atos 17, que fala dos irmãos de Bereia, que, diferente dos irmãos de Tessalônica, recebiam a palavra com avidez e com o desejo de checar se era isso mesmo. Então não significa que você vai ouvir a palavra e falar assim, falou um monte de heresia hoje, nada com a Bíblia, negou a Trindade, disse que Jesus não existe, disse que o Espírito foi coisa de maluco, mas sou grato, né? Não, calma, não é isso. Você é chamado, sim, a ver a palavra de Deus e tudo mais. Então, assim, não quero também cultivar a ideia de que você deva ser acrítica. Você precisa ver se está sendo alimentada. E sim, dependendo da situação, você pode até decidir-se por mudar de igreja, se do seu púlpito constantemente está sendo ensinado algo que é contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, danoso ao seu coração. Então, algum nível de atenção você tem que ter, mas tem que começar com a postura de sou grato a Deus por isso. Essa é uma questão muito comum. Acho que eu ia falar aqui, mas não só aqui, né? Acho que todo estudante de teologia ele passa por um período assim de arrogância, né? Assim, ele começa a ler meia dúzia de livros, ele começa a criticar toda a homilética, a hermenêutica, a teologia bíblica. Ele virou especialista, avaliador de sermões dos outros, assim, normal, né? Mas então, assim, é isso. Então a gente tem que ser vigilante de nós mesmos, né? Mas eu também fico pensando nesses casos em que a coisa assume tons disfuncionais, né? E nem todo mundo aqui, ou talvez eu acho que quase ninguém aqui está numa posição
de um acesso assim tão direto com a sua liderança, de seu pastor tal, de chegar e falar assim, pastor, isso aí que você falou tá muito distante assim do que, sei lá, a boa teologia ensina. Eu não sei assim o que conselho dar quando a gente tem um pastor que recorrentemente leva o púlpito relaxadamente há muito tempo. Se a gente rompe de uma... Assim, eu acho que, claro, assim, a gente não rompe de uma vez, porque a igreja é muito mais também do que só a sua liderança relaxada. Mas eu me lembro, por exemplo, de um texto, eu sempre passo ele para muita gente, do Carl Trueman, dele falando para demitir os pregadores ruins, né? Ele saiu, foi traduzido até para o blog lá do Reforma 21, Sim. Demitam os pregadores ruins, por causa do malefício que eles causam à igreja. E, claro, e assim, às vezes isso não está aos nossos auspícios, ao nosso alcance literal, mas assim, como que a gente lida com isso em termos assim da nossa igreja local? Não, você vai pro Twitter e fala mal do pastor, é isso que você faz. Você protesta na web crentosfera. Você veja, por exemplo, a gente tem sistemas de liderança de igrejas exatamente por isso. Pensa no caso presbiteriano, tá? Sei que talvez alguns dos irmãos não sejam, mas só exemplificando. Por exemplo, o que é o presbítero? O presbítero é o representante eleito do povo. Então, você percebe que o seu pastor está, como o Pedro falou, nessa linha, uma linha constantemente danosa. Não é que ele deu uma escapada na língua aqui, ó, colar, ou um sermãozinho ficou meio abaixo da média, senão estamos todos perdidos. Mas o normal, você pode chegar para um dos seus presbíteros em quem você votou, que você elegeu, a quem você fez votos de membresia e submissão, e levar com amor e com verdade uma preocupação real, sabe? Não sai comentando com o resto da igreja, criando um burburinho, nem nada disso, que isso vai ser bastante danoso, isso vai ser ruim, mas os presbíteros são exatamente quem vocês escolheram para conduzir a igreja. Existe um conselho. E os presbíteros talvez já estejam notando isso. Geralmente, quando o pessoal começa a notar, os presbíteros já notaram, tá? Geralmente é assim. Às vezes o povo acha que os presbíteros são bobos, né, Pedro? O presbítero não é bobo, não, gente. O presbítero é mais esperto do que vocês pensam. Eles se fazem de bobo, às vezes. Isso é outra coisa. Mas então, sério, chama um dos presbíteros e fala, tô preocupado, eu tenho ouvido o sermão, e levem coisas concretas, sabe? Assim, ele só prega heresia. Não, certamente não é isso. Mas talvez diga uma coisa, olha, naquele sermão ele disse tal coisa, eu achei estranho à luz do que a gente crê, ou então, enfim, leva coisas específicas, o caminho é esse, né? Conversa, se você tem liberdade com o pastor, talvez você possa fazer isso também. Já tive membros que vieram com críticas específicas e pontuais a sermões meus, algumas que eram pertinentes, outras que chegamos à conclusão de que não eram pertinentes, mas eu sempre tive o caminho de levar ao conselho as críticas que eu recebi. Sabe, teve gente que veio e reclamou, pastor, você tem usado demais ilustrações da cultura pop, por exemplo. Eu achava que não, mas o que eu fiz? Eu levei para o conselho, falei, olha, gente, recebi essa reclamação aqui, quero submeter a vocês, meus pares, se vocês acham isso também, só não estão com coragem de falar, sabe? E a gente conversou sobre isso. Então teoricamente, seu pastor, se ele passou pelos crivos bíblicos para alguém se tornar um pastor, ele, teoricamente, é alguém que tem um coração manso, aprendiz e disposição para aprender. Espero.